Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Diversos gases formam a atmosfera da Terra, sendo que a quantidade de alguns deles vem aumentando por ação antropogênica, o que pode causar problemas, ou seja, por ação do homem. O oxigênio, em suas diferentes formas alotrópicas, tem funções distintas e essenciais para a manutenção da vida no planeta. Então nós temos A e B aqui para responder. Vamos ver a A, depois a gente analisa a B. Escreva a fórmula química das duas fórmulas alotrópicas mais comuns do oxigênio, apontando a função de cada uma delas relacionada com a manutenção da vida na Terra. Então, pois muito bem, vamos lá, pessoal. Vou fazer de uma forma resumida aqui, ó. Primeiro, gás oxigênio, mais abundante, tá? Então vou até escrever aqui, ó, gás oxigênio. Aí ele pergunta, né? Qual a função para manutenção da Terra? O gás oxigênio é um gás vital, porque nós precisamos dele para respirar, nós precisamos dele para sobreviver. Então qual que é a função dele? Ele é um gás vital. Sem ele não viveríamos, tá? Claro, a gente pode destrinchar aqui, mas resumidamente é o gás vital, não tem para onde fugir, tá? E qual que é o outro, pessoal? É o O3, ou seja, o gás ozônio. E para que serve principalmente o gás ozônio? O gás ozônio é o quê? Dependendo, né? A gente não consegue respirar ele. Ele pode ser até em relação, né? Dependendo da localidade, no caso na troposfera, ele é um poluente, certo? Mas o que ele serve? Né? Qual a manutenção dele? Qual que é a principal função dele? Ele forma a camada, né? Camada de ozônio, por isso que leva o nome do gás, que serve de, vou até colocar aqui, ó, para proteção do que, pessoal? Proteção da radiação ultravioleta. Tá? A camada de ozônio serve para isso, para que nos proteja. Senão, coitado de nós, né? Ia ser uma encrenca total se não existisse a camada de ozônio. Tá legal? Então essas são as principais, vamos dizer assim, a função. O gás oxigênio é o gás vital, a gente precisa dele para sobreviver, para respirar. E o gás ozônio nada mais é que ele forma a camada de ozônio, né? Por isso que leva o nome até do gás, para proteção da radiação ultravioleta. Senão a gente morreríamos de radiação, de calor, seria bem complicado, né? Vamos lá. B. Agora a gente vai analisar isoladamente, tá? Então tá aqui, ó, os gases e as funções dele. Então vamos lá, vamos dizer assim que tem uma pegadinha aqui. Considerando que cerca de 20% em volume da atmosfera é constituída de oxigênio em sua forma alotrópica mais abundante, O2, calcule a massa desse gás contido no reservatório de 24,6 metros cúbicos cheio de ar, ou seja, cheio de ar atmosférico, a 27 graus Celsius e 1 atm de pressão. Então, dados, ó, ele já não forneceu a fórmula. E a constante, que é o R, e a massa molar do gás oxigênio. A gente já poderia ter essa sacada aqui no dado, que é o O2, tá? Então, pois muito bem, ele já forneceu a fórmula, a gente já sabe que fórmula que vai utilizar. Então, vamos fazer a análise de cada
né, incógnita da fórmula. Pressão. Que pressão que nós vamos utilizar, pessoal? 1 atm. Volume. Volume, pessoal, é 24,6 metros cúbicos. Só que não podemos calcular em metros cúbicos. Não podemos. Nós temos que calcular em litros. Olha aqui, ó. A constante, o R, não é atm vezes litros dividido por mol vezes Kelvin. A gente vai ter que fazer o quê aqui, pessoal? Converter para litros. Ou seja, vamos multiplicar por 1000. Vou até colocar aqui entre parênteses, ó. Multiplicar por 1000. Ou 10 ao cubo. Que vai dar exatamente quanto aqui, pessoal? 24.600 litros. N, que é o número de mols, a gente vai ter que calcular. Por que que a gente vai ter que calcular se 20% é em volume? A gente vai teríamos que saber a densidade. A gente pode fazer o quê? Nós calcularemos aqui a quantidade total em mols do ar atmosférico, quanto de mols a gente vai ter do ar atmosférico, e depois nós calcularemos o quê? 20% dele. Ou seja, a gente pode ligar a quantidade de mols pela quantidade de volume. R, o que é o R aqui? 0,082, que é a constante, certo? E a temperatura que está sendo fornecida em graus Celsius, 27 graus Celsius. Mas não podemos calcular em graus Celsius, nós temos que calcular como, pessoal? Em Kelvin. Ou seja, somamos com 273, que vai nos fornecer o valor de 300 Kelvin. Agora a gente calcula o quê? O número de mols. A gente não vai utilizar exatamente essa fórmula, pessoal. PV/nRT, ó. Vamos colocar ela aqui, ó. P vezes V igual nRT. Pressão 1. Volume 24.600 litros. Ou seja, nós temos 24.600 litros só de ar. N, que é o número de mols, é o que a gente vai calcular. 0,082, que é a nossa constante, vezes a temperatura, que é 300 Kelvin. Nós não temos que calcular o N, nós vamos passar 0,082 vezes 300 para o outro lado, dividindo. Então, N vai dar quanto aqui, ó? Não vai ficar 24.600 vezes 1 é ele mesmo, 0,082 vezes 300. Número de mols vai dar quanto aqui, ó? Pega a calculadora. 24.600 dividido. Abre parênteses. 0,082 vezes 300. Fecha parênteses. Vai dar, pessoal, exatamente o quê? A 1000 mols. Ou seja, uma altíssima quantidade. Temos muito. Só que o que ele está falando aqui? Desses 1000 mols, pessoal, vamos até aqui, ó. 20% não é de gás oxigênio? A gente vai fazer o cálculo, regrinha de 3. Super básica, né? Então, se 1000 é na totalidade, ou seja, 100%, 1000 mols não vai dar 100%? Quantos mols eu tenho? X em 20%. Regrinha de 3. Já dá para bater o olho e resolver, né, pessoal? Ó, 1000 vezes 20 dividido por 100, né? Porque o 100 vai multiplicar x. Vou fazer direto aqui, ó. Não vai dar então quanto aqui, pessoal? Vai nos fornecer o valor de 200 mols de O2. Então, nós temos 200 mols de O2. Só que não é a nossa resposta final. Porque nós temos que calcular a massa desse gás. Ó, calcule a massa. Se nós temos a quantidade em mols, ou seja, do O2,
1 mol não equivale a 32 gramas, 200 mols vai equivaler a quantos gramas? Vamos colocar Y só para mandar incógnita, tá? Regrinha de 3. Y é igual que 1 vezes Y não vai ficar 32 vezes 200. Isso aqui, pessoal, vai dar quanto? 6.400 gramas. Ou seja, nós temos, se fosse converter para quilo, né? Ele não tá pedindo nada, não tá pedindo em quilo, não tá pedindo em gramas, então vamos deixar em gramas. Se fosse em quilos, seria 6,4 quilos. Certo, pessoal? É um exercício relativamente fácil, né? A gente está envolvendo aqui alotropia, equação geral dos gases e estequiometria, tá? 3 assuntos num exercício só. Mas nada que a gente não consiga resolver. Tá legal, pessoal? Então, sem mais delongas, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu colocar, vocês vão receber pelo sininho ativando. E qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, ó, aquele abraço, valeu!